A paz do Senhor, irmãos, como vocês estão? Que o Senhor possa abençoá-los poderosamente. Irmãos, eu preciso falar com os irmãos acerca de algo que talvez os irmãos irão ficar chocados. E essa é verdadeiramente a minha intenção, deixá-los impactados. O que você pensa sobre salvação, sobre arrebatamento? Você acha que o número de salvos é mesmo o da maioria ou da minoria? Como você imagina isso? Eu estive pensando sobre isso há um tempo atrás. Eu até preguei em uma igreja e eu dizia na minha pregação que o número de salvos é um número pequeno. E eu trouxe o texto bíblico onde o Senhor Jesus diz que poucos são os que entram pela porta estreita. E logo após eu ter terminado a minha mensagem, a pastora da igreja subiu no altar e negou aquilo que eu havia pregado. Disse que não, que o número de salvos é uma multidão que João viu. Ocorre que o texto que João viu uma multidão, ele descreve apenas a multidão de salvo que ele viu. Ele não fez nenhuma comparação com a multidão de perdidos, até porque ele nem cita os perdidos ali em Apocalipse 7. Ele fala apenas de uma multidão que ele via diante do trono vestido de branco. Então isso não é parâmetro para nós dizermos que essa multidão é a maioria. E eu estive pensando sobre isso, porque alguém perguntou para o Senhor, capítulo 13 de Lucas, no versículo 23, e disse-lhe: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Opa, aqui ele já está mencionando, já está deixando a dica de que o número de salvo é pequeno, porque alguém perguntou: os salvos são poucos? Ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então aqui, para o bom entendedor, já basta. Ele está dizendo que é, de fato, poucos o número de salvos. Mas Mateus explica muito melhor, porque aqui no livro de Mateus, ele registra o que Jesus disse aqui no livro de Mateus. Ele diz assim, Mateus 7, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Percebeu isso aí? O número dos que entram pela porta larga, pelo caminho espaçoso, é o quê? Muitos. Aí ele diz, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, ele diz, poucos são os que a encontram. Então, recapitulando, na porta larga e caminho espaçoso, ele diz, muitos são os que entram por ele. Observe que muitos não é a minoria. Muitos não é a metade. Muitos é a maioria. E ele está dizendo que a maioria entrará pela porta larga, pelo caminho espaçoso. Aí ele diz, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, ele diz, poucos. Poucos não é a metade. Poucos não é a maioria. Poucos é a minoria. Aí ele diz, poucos são os que a encontram. Logo, se João viu uma multidão, essa multidão que ele viu, claro, era uma multidão. Ele estava diante de uma multidão, Apocalipse 7, mas essa multidão nem foi comparada
Essa multidão de salvos nem foi comparada com a multidão de perdidos. Então, está claro que o número de salvos, de fato, é pequeno. Mas você vai entender isso e vai sofrer comigo nessa estatística que eu vou apresentar para vocês. Vocês lembram da história do dilúvio em Gênesis 6? Quando o Senhor manda o dilúvio na terra, quantas pessoas foram salvas? Apenas Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Ou seja, 8 pessoas. 8 pessoas apenas. Imagine comigo se houvesse, naquela época, 800 pessoas na Terra, e podia haver mais, muito mais, com certeza, mas se tivessem apenas 800, 10% de 800 seria 80 pessoas. Mas o Senhor só livrou 8 e varreu a terra, matando homens, mulheres e crianças, e apenas livrou Noé e a sua família, 8 pessoas. E a Bíblia diz que Jesus desce lá no abismo, lá no inferno, na primeira carta de Pedro 3, 18 e 20, o Senhor desceu lá e pregou para essas pessoas, 2000 anos depois, pregou para essas pessoas que estavam lá, que na época do dilúvio, enquanto Noé construía a arca, Deus aguardava eles se converterem. Você lê em 1 Pedro 3, 18 e 20. E a Bíblia diz que Jesus desce lá, e essas pessoas da época do dilúvio, elas estavam lá 2000 anos depois. E estão lá até agora, mais 2000 anos depois. Apenas 8 pessoas. Você lembra da história de Sodoma e Gomorra? Em Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que o Senhor mandou fogo em Sodoma e Gomorra e apenas 3 pessoas escaparam. Ló e as suas 2 filhas. Em Gênesis 19. Imagine se lá existissem, sei lá, 300 pessoas. Sodoma, Gomorra e ainda as aldeias circunvizinhas. Se existissem apenas 300 pessoas ali, quanto seria 10%? 30%. Mas o Senhor livrou apenas 3. Isso me parece aí algo em torno de 1%. 1% apenas. Lembra de Israel quando sai do Egito? Êxodo 12. A Bíblia diz que 600 mil homens de pé saíram ali. 600 mil homens a pé. Sem contar mulheres e crianças. Você sabe quantos entraram desses homens na Terra Prometida? Apenas Josué e Caleb. Só 2. Só 2. De 600 mil homens que saíram a pé. Só 2. No livro de Números está claro dizendo que apenas Josué e Caleb entraria na terra daqueles homens. Quantos por cento isso representa? 600 mil. Apenas 2 entraram na terra prometida. Não dá nem como fazer esse cálculo. O percentual é muito menos de 1%. Muito menos. Lembra de Gideão, quando ele vai para a guerra? Capítulo 7 de Juízes. Ele vai para a guerra, ele leva 32 mil homens. Quantos foram aprovados para a guerra? Apenas 300. Isso representa quantos por cento? 10% de 32 mil homens
são 3.200. Não foram 3.200 aprovados, foram apenas 300. Isso representa menos de 1%. Menos de 1%. Você está entendendo isso? Lembra do rei Nabucodonosor, que ele constrói uma estátua. Ele havia levado o povo de Judá cativo, milhares deles, para as terras sob seu domínio de Babilônia. E lá ele levanta uma estátua e convida todas as nações, todos os povos que ali estão para se prostrarem diante daquela estátua. Ali havia muito povo de Israel, muitos judeus. E a Bíblia diz que na hora que toca todos os instrumentos, a Bíblia diz que todos se prostram. Milhares de judeus estavam ali e todos eles se prostram. Apenas 3 ficaram de pé. Apenas 3 ficaram de pé. Você entende isso? Milhares de judeus estavam ali. Mas só Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé. Não lhe parece estranho essa estatística? Para você começar a entender essa questão de número de salvos, não te é estranho, não te é assustador? No livro de Mateus, de Marcos, livro aqui de Mateus 14, fala da multiplicação, né, dos pães. A Bíblia diz que havia mais de 5.000 homens, quando o Senhor multiplica ali o pão, né? Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus andava sempre com multidões, mas a Bíblia diz que ele só escolhe 12. Depois ele escolheu 70. E estes 70 o abandonaram, todos eles. E ficaram os 12. Quando foi na prisão de Jesus, esses 12 também o deixaram. Não te é estranho essa estatística? Você acha mesmo que o número de salvo é um número satisfatório, um número grande? Não te deixa em suspense uma estatística dessa? Apenas 8 do dilúvio, apenas 3 quando o Senhor manda fogo em Sodoma e Gomorra, apenas 2 dos 600.000 que saíram do Egito, apenas 300 de Gideão, de 32.000 homens, apenas 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, que ficaram de pé quando milhares de judeus estavam prostrados diante da imagem do rei, apenas 12 que o Senhor escolhe quando ele andava com uma multidão de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. E dos 12, um ainda o traiu, Pedro o negou, todos se escandalizaram nele. Escolheu 70, os 70 foram embora. Você ainda tem alguma dúvida de que o número de salvos é um número pequeno? Você ainda tem alguma dúvida de que verdadeiramente são poucos os que se salvam? Você ainda tem alguma dúvida de que essa estatística é assustadora e que você deve refletir nela? Refletir um pouco mais?
Você tem mesmo certeza de que a multidão que João viu, essa multidão representa a maioria? Ou essa multidão, se comparada com a multidão de perdidos, ela de fato é um número irrisório, pequeno? Nós somos cerca de 800 milhões de cristãos na Terra, 800 milhões de crentes na Terra só. Nós temos quase 8 bilhões de pessoas e temos apenas 800 milhões de crentes. Você já pensou sobre isso? Desses 800 milhões de crentes, nós sabemos que esta multidão não será salva toda. Ainda que fôssemos 1 bilhão de cristãos, para onde vai os 7 bilhões, os 6 bilhões que não conhecem o Senhor? Você consegue entender que esse número de salvos é de fato pequeno? Você consegue entender que o número de salvos é pequeno por toda essa estatística que eu te mostrei no texto bíblico? E se este número de salvos em toda a terra for apenas 1%?